Bem-vindos, eu sou o Luiz Castelo e neste vídeo nós vamos começar uma série para falar sobre centro de massa e momento linear. No livro do Halliday, ele está no livro texto, volume 1, nona edição, capítulo 9. Essa série de vídeo será dividida em 4 vídeos. O primeiro vídeo vai falar para a gente sobre centro de massa e a segunda lei de Newton para um sistema de partículas. O segundo vídeo da série, nós vamos falar sobre momento linear de um sistema de partículas, colisão e impulso e conservação do momento linear. No vídeo 3, nós vamos falar sobre momento e energia cinética em colisões, colisão inelástica em uma dimensão, colisão elástica em uma dimensão e colisão em 2 dimensões. E no vídeo 4, nós vamos falar sobre sistema de massa variável. Aqui no vídeo 1, nosso assunto principal, nosso primeiro assunto e o principal aqui, vai ser centro de massa. Vamos então falar sobre a definição de centro de massa aqui com vocês. Em palavras, eu vou deixar aqui um texto logo depois que a gente falar um pouquinho aqui sobre esse tal de centro de massa, tá? Então, pessoal, vamos lá. Centro de massa é um ponto hipotético, ele não é um ponto verdadeiro, tá? Ele é um ponto hipotético que se move como se toda a massa de um sistema estivesse concentrada nesse ponto que a gente chama de centro de massa. Como se todas as forças externas estivessem aplicadas nesse ponto. Presta atenção no que eu falei agora. Todas as forças externas. Centro de massa fala sobre se todas as forças externas fossem aplicadas em um único ponto, imaterial, um ponto inexistente, como se toda a massa do meu sistema tivesse concentrado nesse lugar. Eu vou escrever isso. E eu vou dar outras definições e depois eu vou tentar mostrar isso numa figura para vocês. Então vamos escrever isso aqui na nossa tela aqui. Muito bem, está na nossa tela aí exatamente o que eu falei. Tá? Daqui a pouquinho nós vamos ver isso numa figura e vamos tentar ver se clareia isso para a gente. Mas lembrem, ele é um ponto hipotético, ele não existe de verdade. O que acontece nesse ponto hipotético? Imagina vários pontinhos ali, várias partículas separadas, não precisa ser partículas. Pode ser um corpo contínuo, mas para facilitar, vamos imaginar 2, 3, 10 partículas separadas, como vocês queiram. Vai existir um ponto no espaço como se todas essas partículas estivessem concentradas e estivessem naquele lugar. Existindo esse ponto, eu posso calcular tudo o que eu quero em física como se todas as forças externas, olha, todas é importante, e forças externas é tão importante quanto, estivessem sendo aplicadas neste ponto fictício. Tá? Uma outra definição que a gente pode dar para centro de massa, que é uma definição, digamos, um pouco mais geométrica, é a seguinte. Tem alguns parágrafos aqui que eu vou escrever para vocês, mas vamos lá. Eu vou contar para vocês o que é, e aí eu coloco isso em palavras aqui para quem quiser ler o que eu estou falando aqui. O centro de massa, do ponto de vista um pouco mais geométrico, é uma posição definida relativa a um objeto ou um sistema de objetos. Então, ela é uma posição que é relativa a um conjunto de objetos. Tá? Essa posição, de novo, volta na frase de cima, é uma posição hipotética, né, virtual. Ela é uma posição média de todas as partes do sistema, mas ela é uma média ponderada. E é ponderada pela massa de cada objeto. Daqui a pouco isso vai estar escrito para vocês e a gente volta a conversar sobre isso aqui. Para objetos um pouco mais simples, tá? Objetos homogêneos, em física, um objeto com densidade constante, quando a gente fala de homogêneo, o centro de massa está localizado no seu centroide. O que é centroide mesmo, gente? É um ponto associado à forma geométrica de um dado objeto. É o centro geométrico desse objeto. Então, lá, quando a gente considera os objetos sendo os objetos simples e homogêneos, o centro de massa está lá no centroide do objeto.
vou tentar colocar uma figura para vocês a respeito disso também. Tá? O centroide só coincide com o centro de massa para corpos homogêneos, gente. Então vamos lá. Quando eu falo de centroide e centro de massa ser a mesma coisa lá na geometria, é só se esses corpos forem homogêneos, tá bom? Lembra, vou reforçar na nossa escrita aqui agora mesmo, que centro de massa é um ponto imaterial. Quer dizer que ele pode estar localizado em qualquer lugar do espaço, naquele lugar onde vai ter aquela concentração fictícia de todas as massas do corpo. Então ela pode estar localizada num vazio. Isso torna o centro de massa muito abstrato, eu sei, mas essa é a definição de centro de massa. Ela não precisa estar onde tem massa, ela não precisa estar onde está o objeto. Ele é imaterial, então ele pode sim estar dentro de onde tem massa ou fora de onde tem massa, pode estar no vazio, tá bom? E finalmente vocês têm que notar que o centro de massa, por ser imaterial, por ser fictício, ele apenas se comporta como se fosse uma partícula, cuja massa é igual à massa total sob a ação da força resultante exercida no sistema. Mas ele não é, ele se comporta como fosse. Tá bom? Então eu vou imaginar um lugar onde eu vou ter um ponto e este ponto vai reunir toda a massa do corpo. É só imaginária, o corpo não tem como fazer isso. Só que para efeitos de cálculo isso pode ser feito e facilita muito o meu cálculo. Então vamos colocar tudo isso que eu falei em palavras aqui e vamos tentar colocar uma figura para ver se isso fica um pouco mais claro. Pronto, tá aqui pra gente, ó. Tudo que eu falei, olha lá, é uma posição definida relativa a um objeto ou um sistema de objetos. Ela é uma posição média e é uma média ponderada. Tá? Quem vai fazer essa ponderação é a massa de cada objeto. Média ponderada é igual às notas que vocês, algumas matérias que vocês têm na faculdade aí, gente. Tá? Cada prova tem um peso, isso seria a média ponderada. Aqui, quem pondera essa média são as massas do objeto. A gente só vai estudar objetos homogêneos para poder facilitar a nossa vida. E se o objeto é homogêneo, o centro de massa está localizado em seu centroide. Ponto. O centro de massa ele é imaterial. Então ele pode estar num lugar que não tem massa. E por ele ser imaterial, ele apenas se comporta como fosse uma partícula, uma única partícula cuja massa total é igual à soma de todas as massas da partícula que está neste lugar do espaço que a gente está falando, que a gente está chamando de centro de massa. Então, centro de massa é um lugar no espaço, é um lugar, é um ponto onde eu vou considerar que toda a massa do corpo esteja concentrado lá e onde todas as forças externas estão atuando. Põe na cabeça, todas. Tá? Se for só a peso, não vale. Tem que ser a soma de todas as forças externas. Vamos lá, vamos colocar uma figura aqui para a gente poder tentar entender um pouquinho o que é esse centro de massa. Imagina essa figura aqui que eu coloquei para vocês. Ó, eu tenho um sistema massa-mola. Não precisava ter a mola, tá bom? Essa mola vai servir para uma próxima figura, então já deixei aqui. Mas imagina que eu tenho esse sisteminha, uma esferinha de 4 kg e uma esferinha de 1,5 kg. Onde está o centro de massa desse sistema? Gente, pensa o seguinte. Eu não gosto muito de falar desse jeito, porque parece uma coisa muito materializada, e o centro de massa é imaterial, mas vamos lá. Se vocês conseguissem equilibrar este sistema de 4 kg de um lado e 1,5 kg de um lado, com um único ponto, botar o dedinho lá e segurar esse sistema para que ele não rode nem para a direita e nem para a esquerda, onde vocês iam colocar seu dedinho? Mais perto do objeto mais pesado. Então, se eu coloco meu dedo aqui, neste ponto alaranjado, se eu coloco meu dedo ali, eu consigo equilibrar meu sistema. Esta posição, nota que não está nem dentro da massa de 4 kg e nem dentro da massa de 1,5 kg. Suponha que essa mola não tem massa, tá bom? Essa posição a gente chama de centro de massa. É este lugar, nota que ele vai estar
num lugar vazio. Mas é ali que tudo se passa como se todas as forças externas estivessem atuando nesse sistema. Então, é neste pontinho alaranjado que a gente vai chamar de centro de massa. Este ponto aqui, nós vamos chamar ele de centro de massa, que a gente vai chamar de CM aqui várias vezes, centro de massa. Tá? Vou tentar colocar uma outra figura aqui para discutir como é essa questão de todas as forças externas estarem atuando nesse ponto. Imagina o seguinte. Vamos ter a seguinte imaginação aqui. Imagina que eu pego este sistema ligado por uma mola, duas massas, uma com uma massa um pouco maior do que a outra, ligado por uma mola e arremesso ela obliquamente, aquele movimento parabólico, eu jogo ela para cima. Gente, se ele estiver ligado por uma mola, é óbvio que essa mola vai contrair e esticar várias vezes durante esse processo. O movimento vai ser um movimento extremamente complicado, mas ele vai continuar descrevendo uma parábola. Por quê? Porque tudo se passa como se a massa estivesse naquele lugar chamado centro de massa. Então, olha como é que fica. Fica assim, olha só. No começo, aqui no começo, olha aqui, como estava isso aqui. Este objeto foi jogado para cima a partir daqui, ele começa a girar em volta dele mesmo, a mola estica, mas o centro de massa continua sobre o mesmo lugar, continua sobre a parábola. Ele move mais um pouco, essa mola vai contrair, esticar, chegou aqui, ela está contraída, por exemplo, não precisa ser, tá contraída, mas o centro de massa está em cima da parábola, olha o pontinho alaranjado lá. Está em cima da parábola. Ele continua girando em volta dele, um movimento extremamente complicado por causa da junção ali da mola com as massas, mas o centro de massa volta a passar, volta sempre está em cima da parábola. E quando completa a parábola, completa o movimento parabólico, nota, centro de massa está no arco de parábola. É isso que a gente está dizendo aqui, tá? Todas as forças externas estão atuando como se estivesse no centro de massa. Por mais complicado que o movimento seja, olha a beleza disso. Apesar dela ser extremamente difícil de interpretar, difícil de aceitar de vez em quando que o centro de massa está fora do corpo. Mas olha o que é bonito. É bonito porque eu posso simplificar a descrição do movimento. Eu não preciso olhar para um movimento complexo de mola estica, mola contrai, roda para um lado, roda para o outro. Não me interessa. Tá? Eu olho para o centro de massa e consigo descrever o movimento. E o movimento vai continuar sendo parabólico. Então, essa é a nossa definição de centro de massa. E como é que a gente calcula isso, professor? Vamos lá, vamos para a próxima página e vamos mostrar como é que eu calculo o centro de massa. A gente já sabe que é uma média ponderada. Vamos pegar aqui, ó, esta frase aqui e vamos estudar ela do ponto de vista matemático. Ele é uma média ponderada. Tá? Então, essa frase vai ser muito especial para a gente lá na próxima página. Bom, estamos aqui na próxima página. Já estava aqui a nossa figura. Aqui. Aquela mesma figura da página anterior. O que eu quero calcular? Eu quero calcular esta posição aqui, gente. Ó. Esta posição. Esta posição nós vamos chamar de centro de massa. Então, essa posição nós vamos chamar de centro de massa. Então, o que a gente vai determinar aqui? A posição do centro de massa. Posição do centro de massa. Vamos começar de um jeito bem simples aqui. Vamos começar de um jeito em uma dimensão, porque essa figura é como se aqui tivesse apenas no eixo X. Então, esse centro de massa não foi para cima, não foi para baixo, não foi para dentro e para fora da página. Esse centro de massa está em algum lugar do eixo X. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, mas ele está em algum lugar do eixo X. Se fosse naquele movimento parabólico da página anterior, seria em 2 dimensões. Mas a gente vai generalizar isso para 3 dimensões mais para frente. Tá?
Como é que eu calculo a posição de centro de massa? Gente, lembra que era uma média ponderada? Se era uma média ponderada, vamos lá. A posição x do centro de massa, então o x do centro de massa, de novo por quê? Porque aqui só estou trabalhando no eixo x, posição x do centro de massa vai ser igual a uma média ponderada das posições onde quem pondera essas posições são as massas. Então, olha só, é muito simples se você entende de média ponderada. Tá? Se não entende, dá uma olhadinha na geometria, porque faz parte da física, hein, gente? Então, vai ser a massa do objeto 1 vezes a posição do objeto 1. Então, as posições são ponderadas por suas massas. Mais a massa do objeto 2 vezes a posição do objeto 2. Quem que é o objeto 1, quem que é o objeto 2? Podemos chamar aqui, objeto 1 e objeto 2, por exemplo. Vocês vão dar nome para os seus objetos, tá? Tudo isso dividido pela soma das ponderações. Quem pondera? M1 mais M2. Então, se eu tenho só dois objetos, é assim que a gente calcula a posição x do centro de massa desse objeto. Tá. E se eu tenho uma quantidade razoável de objeto? Uma quantidade razoável, mas ainda contável de objeto. Como é que eu calculo o x do centro de massa desse objeto, gente? X do centro de massa vai ser isso para quantos objetos eu tiver. Então, vai ser M1 x1 mais M2 x2 mais, venho aqui, vejo até o último objeto que eu quero verificar, Mn, o último objeto eu estou chamando de N, Xn. O que eu tenho que fazer, já que é uma média ponderada? Dividir pelas ponderações, por M1 mais M2 mais todas as massas que existirem no meu sistema. Mn. O que eu estou falando? Que aqui embaixo, essa parte de baixo aqui, nada mais é do que a massa total. Essa parte que eu grifei de amarelo, nada mais é do que a massa total. Poxa, é uma somatória, né, professor? Sim, é uma somatória. Então, como é que a gente pode escrever isso? Vamos escrever em forma de somatória. Pode escrever assim, mas dá trabalho, tem hora. Ou eu posso escrever em forma de somatória, só para poder compactar a nossa escrita. Então, a posição x do centro de massa vai ser igual a... O que é constante e sai da somatória? Quem que é constante? A parte de baixo aqui, gente, ela é constante, porque ela é a massa total. A massa total não está se alterando, não, por enquanto, né? Então, ela é constante, vai ser 1 sobre a massa total, que nós vamos chamar de Emão, M maiúsculo aqui, tá? Vezes a somatória desde a minha primeira partícula que eu estiver considerando até minha última partícula que nós estamos chamando de N, de quem? Da multiplicação lá de cima, de MI, XI. Saber trabalhar com a notação de somatória, gente, é importante. É exatamente a mesma coisa. Essa equação de baixo é igual à equação de cima. Elas são exatamente a mesma coisa, certo? E se tivesse duas dimensões, professor? Se tivesse duas dimensões, vocês iam calcular o y do centro de massa. A mesma coisa, era só trocar x por y. Se tivesse três dimensões, você ia calcular o x, o y e o z do centro de massa. É a mesma coisa. Então, eu posso calcular separadamente o centro de massa no eixo x, no eixo y
e no eixo Z. Se eu fizer isso, eu escreveria o eixo Y e o eixo Z no seguinte formato. Y do centro de massa seria 1 sobre a massa total do objeto, vezes a somatória desde I igual à primeira partícula até a última partícula, de quem agora? Das massas de cada partícula vezes as posições em relação ao eixo Y dela. A mesma coisa a gente faz para o Z do centro de massa. O Z do centro de massa vai ser igual a 1 sobre a massa de todas as partículas, a massa total, vezes a somatória desde a sua primeira partícula até a última partícula de cada uma das massas vezes cada uma das suas posições relativa ao eixo Z. Então, eu posso trabalhar isso separadamente, gente. Eu posso trabalhar isso separadamente, tá? Se eu posso trabalhar isso separadamente, eu também posso trabalhar junto. Por quê? Repara aqui. Quando eu pego este conjunto aqui, por que eu posso pegar este conjunto? Porque eu posso descrever x, y e z do centro de massa como sendo um vetor posição de cada uma dessas partículas. E o vetor posição do centro de massa, depois que eu calculei o x do centro de massa, o y do centro de massa, o z do centro de massa, ele vai ser o x do centro de massa no eixo Y, x, mais o y do centro de massa no eixo Y, mais o Z do centro de massa no eixo Z. E se eu quiser, então, descrever tridimensionalmente em uma única equação a posição do centro de massa em 3D, como é que a gente descreve? Posição do centro de massa em 3 dimensões, 2 dimensões que seja, não interessa. Ela pode ser descrita como sendo 1 sobre a massa total do objeto, 1 sobre a massa total do objeto, vezes a somatória desde o primeiro objeto até o último objeto das massas de cada objeto, vezes a posição, agora R tridimensional, R é tridimensional, de cada objeto. Então, ou eu calculo ele assim, do formato tridimensional, vetores tridimensionais, ou eu calculo ele separadinho, como está no nosso lado esquerdo. Mas este é o formato. O mais importante de vocês entenderem aqui é que para calcular centro de massa, eu uso uma média ponderada. E que eu posso ou calcular tudo junto, se for 3D, ou eu posso calcular cada eixo separadamente. E depois somar isso na forma de vetor, e eu vou achar o vetor posição do centro de massa. Então, eu calculo separadamente e acho o vetor posição do centro de massa se for mais de uma dimensão, se for 2 ou 3 dimensões. Joia? O que a gente fez até aqui foi para calcular o centro de massa de partículas separadas. Uma partícula 1 verdinha, uma partícula 2 azulzinha, mas elas não estão juntas, não é um contínuo de partículas. Então esse foi o método para calcular a posição de centro de massa de um sistema de partículas. O que é um sistema de partículas? Um número de partículas que eu consiga contar, que eu consiga discriminar cada uma dessas partículas. Na próxima página a gente vai ver como é que a gente faz isso para um contínuo de massa, para um corpo real, para um corpo sólido. Então isso a gente vai ver na próxima página. Muito bem, pessoal. Nós estamos aqui na nossa próxima página. E na página anterior, vamos lá, vamos anotar aqui. Na página anterior,
a gente calculou a posição do centro de massa. Posição do centro de massa, vamos abreviar aqui centro de massa, para uma situação específica. Qual situação foi a calculada na página anterior? A gente calculou a posição do centro de massa para uma situação específica. Que situação específica era aquela? Para um sistema de partículas. Então, a gente calculou para um sistema de partícula. A gente calculou o centro de massa para um sistema de partículas. Hoje a letra está pior do que o comum, hein? Como é que a gente fez isso? Através de uma somatória, né? Então a gente falou que, vamos botar aqui no caso tridimensional, que a posição do centro de massa, o R do centro de massa, R é aquele tridimensional que a gente já sabe fazer, era igual a 1 sobre a massa total. Por que isso? Porque era uma média ponderada, lembrem disso, tá? Era 1 sobre a média total da somatória desde a primeira partícula até a enésima partícula das MI, das massas de cada partícula, vezes a posição em vetor 3D de onde estava cada uma dessas N partículas. Então, esse foi o caso que a gente estudou na página anterior, uma média ponderada para um sistema de partículas. Mas e agora se a gente tiver um corpo contínuo, um corpo maciço? Então, vamos lá, corpos contínuos, maciço, tá? O que eu tenho num corpo maciço? Eu tenho infinitas partículas. Se eu tenho infinitas partículas, não dá para poder somar até o infinito, gente. Não dá para usar essa expressão que está do nosso lado esquerdo. Se você começar a somar hoje coisas infinitas, você não vai acabar, vai passar para o seu filho, vai passar para o neto, que vai passar para o bisneto, e ninguém nunca vai acabar, porque é infinito. Então, ainda que pudesse ser contado, não ia acabar essa soma nunca. E a gente já sabe que quando eu estou fazendo uma soma até o infinito, tudo que eu tenho que fazer é transformar essa soma em uma integral. Então, se eu quero calcular a posição do centro de massa de corpos contínuos, o que a gente vai fazer é transformar a somatória que eu tenho em uma integral. E quem eu vou estar integrando? As posições de cada uma das minhas partículas, ou seja, o R de cada uma delas, em função de quem é que essa integral vai estar sendo feita? Das massas dessas partículas. Só que cada partícula agora de um corpo contínuo tem uma massa muito pequena, tem um infinitésimo de massa. Então, quando eu estou falando de corpos contínuos, eu tenho que resolver isso através de uma integral. Essa é a forma geral, a forma tridimensional, para a gente poder determinar o centro de massa de corpos contínuos. Não tem segredo, né? Não tem segredo, por quê? Porque é só transformar a somatória em integral. Eu posso, quando me for conveniente, resolver separadamente o que está acontecendo no eixo X, no eixo Y, no eixo Z. Não tem problema nenhum que a gente faça isso. Então a gente pode escrever essa integral igual foi escrito as somatórias da página anterior. Para o eixo X, ficaria que X é igual a 1 sobre M da integral de x dm. Para o eixo y,
para o eixo Y, a posição do centro de massa no eixo Y. Isso aqui é x do centro de massa, y do centro de massa, tá? Se vocês preferirem, a gente anota, fala que é x do centro de massa, y do centro de massa. Aqui vai ser R do centro de massa. Vai ser igual a 1 sobre M, que multiplica a integral de y dm. E a mesma coisa com o eixo Z. No eixo Z vai ficar que Z é igual a Z do centro de massa, né? Z do centro de massa é igual a 1 sobre M da integral de Z dm. Parece uma integral, assim, olhando assim, despretensiosamente, que ela deveria ser fácil, mas não é, tá? Normalmente não é. Este dm pode me dar algum trabalho, quando eu vou trabalhar estas integrais aqui. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com esse dm aqui. Qual é o grande cuidado que eu tenho que tomar com esse dm? Repara o seguinte, o grande quê da questão aqui é que quando eu vou olhar para esse dm são infinitas massas. Eu deveria estar somando infinitas massas. E isso é muito difícil para mim ainda. Isso ainda não tem uma praticidade quando eu vou fazer isso. É mais fácil eu calcular o volume de um corpo sólido do que integrar as infinitas massas que existem nele. Porque o volume eu posso medir. Eu escolho um volume pequeno ou um volume grande, não me interessa, eu posso medir. Já as massas microscópicas ou abaixo de microscópica, ficaria difícil eu conseguir imaginar isso. Pelo menos eu gosto de pensar assim, tá? Tô falando como eu gosto de pensar e não necessariamente como uma verdade absoluta. Então, quando eu trabalho esse DM, é uma coisa um tanto mais difícil. Mas a gente sabe que a gente está trabalhando aqui corpos homogêneos. Corpos homogêneos, vamos imaginar que ele é 3D, ele tem uma densidade que em física a gente costuma chamar de ρ, tá? Igual a massa sobre volume. Então, se um corpo inteiro tem uma dada densidade chamada massa sobre volume, se ele é homogêneo, qualquer pedaço minúsculo do corpo que eu pegar, por menor que seja, ou seja, peguei uma massa infinitésima desse corpo e dividi pelo volume ocupado pela massa infinitésima, tem que dar o mesmo valor de densidade. Isso significa ser homogêneo. O que significa ser homogêneo, então? Que esta conta vai dar uma densidade e esta conta do lado de cá vai dar o mesmo valor de densidade. Não interessa se eu pego o corpo todo ou pedaços microscópicos desse corpo, pedaços muito pequenos desse corpo, vai dar sempre a mesma densidade. Isso significa um corpo ser homogêneo. E quando isso acontece, repara que eu posso, e vai me facilitar sobremaneira, ao invés de usar dm, usar dv. Eu isolo dm nesta equação, dm é igual a... Tem dois jeitos de a gente fazer isso, mas vamos começar assim, ó, com m sobre v. Este v é o volume total do corpo, portanto, ele é constante, dv. O que eu fiz? Eu peguei este dv e passei para cá, nessa parte do meio, multiplicando. É isso que eu estou fazendo aqui. Isolei o dm neste pedaço da conta. Isolei o dm neste pedaço da conta. Se eu faço isso,
a gente pode escrever a equação de cima, aquela equação em verde ali, esta equação em verde aqui, não em função de dm, mas em função de dv. Trocando quem? dm por este valor aqui. Ó. dm não vale isso, eu vou pegar este valor e substituir aqui em cima. É isso que a gente vai fazer. Então, esta integral de r que está ali em cima passa, essa integral, desculpa, que dá origem ao r que está ali em cima, passa a ser reescrita assim, ó, R do centro de massa, vai ser igual a 1 sobre m, integral de R dm, mas dm é massa sobre o volume dv. Nota que, como este termo aqui é constante, ele vai poder sair da integral, eu vou poder dividir m por m e vai dar 1. E esta integral ainda pode ser reescrito como sendo r, é um vetor, vamos colocar aqui, de quem? Do centro de massa. R do centro de massa vai ser igual a 1 sobre V, porque V é constante, integral de R dV. Então, a gente pode integrar isso, se for em 3 dimensões, assim, neste formatinho aqui. E se não for em 3 dimensões, o que a gente vai fazer? Exatamente o que está escrito aqui. Só que agora, em vez de colocar 1 sobre m, eu vou colocar 1 sobre v, né? Em vez de colocar dm, eu vou colocar dv. Gente, por que facilita? De novo, né? A integral parece ser a mesma coisa. Porque eu não consigo contar as infinitas partículas, mas eu consigo determinar o volume do corpo. Então, essa integral em volume ele é um tanto mais fácil do que essa integral na massa. É isso que a gente faz na prática, e isso vai facilitar. Falando só mais um pouco sobre centro de massa aqui, e essa vai ser a maior parte dessa videoaula, porque é o principal tópico do capítulo, então eu estou tentando enfatizar todos os conceitos, falar bastante coisa com vocês aqui, mas só mais um pouco sobre centro de massa aqui. Vamos lá. Vou pegar um objeto qualquer aqui, tá? E vamos ver o que a gente falou lá no começo, a gente não colocou a figura. Lembra que eu falei lá no começo que o centro de massa está no centroide desse objeto? Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui na próxima página. Muito bem, pessoal. A gente veio aqui para essa próxima página. Nessa próxima página eu já desci algumas figuras aqui para a gente poder falar sobre aquele tal de centroide e mais algumas coisinhas. Vamos lá. O negócio é o seguinte. Repara que eu tenho 4 figuras diferentes que eu coloquei aqui no quadro, todas figuras muito simples, e vamos supor que essas figuras elas sejam homogêneas. Em toda a extensão dessas figuras, ela tem a mesma densidade o tempo todo. Então, vamos tentar descobrir qual é o centroide dessas figuras, e a gente vai ver que o centro de massa tem que estar no centroide dessa figura. O primeiro é um círculo. Tá? Centro de massa de um círculo, de um disco, na verdade isso vai ser um disco. O que eu estou querendo dizer para vocês quando isso aqui é um disco? Que aqui dentro desse disco, aqui dentro, ele é todo sólido, tá? Então vamos lá, vamos marcar aqui. Marquei aqui para vocês, tá? Então isso aqui é um disco ou uma esfera, como queiram, tá? Tanto faz para mim que vai dar na mesma. E ela é todo sólido. Aonde está o centroide dela? O centroide dela vai estar aqui, gente. Ó, eu pego esta reta, que corta ela daqui a aqui. Eu pego esta reta que corta ela daqui a aqui. Ou qualquer outra reta que eu quiser. Tá?
qualquer outra reta que eu quiser. Não me interessa qual reta eu vou escolher. E aqui vai estar o meu centroide. Então, aqui, neste ponto central, onde as retas se encontraram, vai estar o meu centro de massa. Por quê? Porque essa figura é homogênea. Da mesma forma, a gente faria para este anel. Isso aqui agora só tem massa onde está pintado de verde. Tá? Mas onde está o centro de massa deste cara? Onde está o centro de massa desse cara? Imagina de novo fazer o centroide aqui. Onde que essas retas vão se encontrar? Vou fazer só duas porque é igual para todo mundo. Onde vai estar o centro de massa desse cara? Vai estar aqui. O centroide dele é aqui, bem no centro, no cruzamento das retas. Ali vai estar o centro de massa deste anel. Nota que para o anel, como a gente tinha falado lá no comecinho, o centro de massa está onde não tem massa. Por quê? Porque o centro de massa ele é só uma imaginação. Ele não é uma coisa material, ele é uma coisa imaterial. E para o próximo, onde está o centro de massa? Lá para o quadrado. Poxa, eu vou pegar os vértices do quadrado, vou unir um ao outro. E vou pegar o outro vértice do quadrado, vou unir um ao outro. Aqui, onde essas retas se cruzaram, está o meu centroide. Então, aqui onde essas retas se cruzaram, está meu centro de massa. E para o triângulo é um pouquinho mais chato de desenhar. Eu, com certeza, não vou ser muito feliz no desenho, mas vamos tentar. Tá? Eu vou pegar esta reta, que sai de um vértice e vai até a metade do outro lado do triângulo. A mesma coisa para cá. Pego ele e trago até a metade do outro lado do triângulo. E a mesma coisa para cá. Venho aqui e trago até a metade do outro lado do triângulo. Este ponto que aqui encontrou todas as retas é o centroide do triângulo. E aqui vai estar o centro de massa. Então, nota o seguinte. O que todas essas figuras têm em comum? Um ponto de simetria. É o ponto a partir do qual essa figura é dividida em partes iguais. Este ponto de simetria, toda vez que eu estiver falando sobre um corpo homogêneo, esse ponto de simetria vai ser o centro de massa. Tá? Mas isso serve para outras figuras mais complexas? Claro que serve. Tá? Não precisa ser figuras tão simples quanto isso. Então, o centro de massa vai estar sempre onde tiver um ponto de simetria, uma reta de simetria, uma reta que corta essa figura em duas partes exatamente iguais, ou um plano de simetria, um plano que divide essa figura em partes iguais. Quando isso acontecer, ali estará o centro de massa. É lógico que quando é um ponto, já achei o centro de massa. O centro de massa é um único ponto. Quando é uma reta, ele vai estar em algum lugar daquela reta. Resta determinar onde. Quando é um plano, ele vai estar em algum lugar daquele plano. Resta determinar onde. Tá? Então, quando é ponto é muito mais simples. Vamos fazer um exemplo aqui, explorando essa simetria e mais ainda. Vamos fazer um exemplo aqui, explorando este fato muito parecido com o dessa figura aqui, ó, que o centro de massa pode estar em um lugar que não tem massa. Então vamos tentar fazer um exemplo aqui, que é um exemplo que está no livro do Halliday. Eu vou aproveitar o exemplo do Halliday e a gente vai determinar o centro de massa ali. Muito bem, pessoal. Vim aqui para a nossa próxima página e eu já deixei uma figura aqui para a gente para poder agilizar. E essa figura é o seguinte. Imagina que esse círculo maior seja feito de um dado material. É um disco. Tá? Ele está maciço. Eu só não colori ele aqui, mas já afirmo para os senhores que tudo aqui dentro desse disco, aqui tudo, tá? Tudo aqui dentro, eu não vou rabiscar tudo, mas tudo isso aqui, não vou colorir tudo, repito, é feito de um dado material. Então, esse disco aqui
é feito de um dado material. Vou apagar essa bagunça, obviamente, mas só para falar que isso é feito de um dado material. Este círculo azul aqui é um furo neste disco grande. Então eu tenho esse disco grande verde, onde eu fiz um furo, um buraco ali dentro desse disco grande para poder fazer qualquer coisa que seja do meu interesse. Tá? Vai falar, poxa, mas isso é irreal, para que eu vou fazer? Não, isso é real. Por isso, se eu quiser fazer um motor que vibra, um motor de vibração, sabe aquele que você tem nos videogames atuais de controle remoto? Desculpa, o controle do videogame que vibra na hora que você está jogando? Ele é um motor assim. Ele é um pedaço de material, onde eles cortaram um pedaço do material para quê? Para ter um desequilíbrio. Enquanto ele, na hora que isso aqui rotacionar, vai ter um equilíbrio e vai provocar a vibração. Então falar, não, isso não vai usar para nada? Vai, nem que seja para fazer controle de videogame vibratório, tá bom? Então, eu, de novo, nesse círculo grande verde, tem massa. No círculo azul, ali é um buraco naquela massa que eu fiz. E eu quero saber, quando eu fiz esse buraco, onde está o centro de massa desta figura. O disco grande tem raio 2R e o disco pequeno, o buraco, no caso, tem raio R. Olha o que a gente vai fazer com isso. A primeira coisa é ver da página anterior. Ele tem um ponto de simetria? Ele tem um plano de simetria? Ele tem um eixo de simetria? Tem algum lugar que faz essa figura ficar exatamente igual na hora que eu divido ela? Tem, obviamente que tem. Onde que está? É este cara aqui, ó. Este cara é o eixo de simetria. Então, eixo de simetria. Então, em algum lugar deste eixo vai estar o centro de massa. Ponto final. Eu não sei aonde, eu faço ideia de onde, porque a gente já sabe também lá da primeira página desse vídeo que o centro de massa está perto de onde tem mais massa. Onde tem mais massa nesse disco? Do lado direito, porque é onde não tem o buraco. Então, em algum lugar do lado direito vai ter mais massa. E nota que esse eixo dividiu exatamente essa figura igual para cima e para baixo. Ó. O lado de cima dela vai ficar igualzinho o lado de baixo dela, em volta desse cara que eu chamei de eixo de simetria. Tem metade do buraco para cima, metade do buraco para baixo, metade da massa para cima, metade da massa para baixo. Tá tudo certinho. Então ele é o eixo de simetria e vou falar para vocês que o centro de massa está em algum lugar mais para a direita. Por que mais para a direita? Porque é o lado que tem mais massa no disco. Tá? Então, em algum lugar, não sei aonde, mas em algum lugar por aqui, ó, em cima desta reta, que é o eixo de simetria, é onde eu estou dividindo a figura em partes iguais, vai estar meu centro de massa. Eu vou colocar aqui, eu sei que não é, eu já tenho certeza que não é, mas eu vou falar que aqui está o meu centro de massa. Para quê? Para a gente determinar o valor disso em função do que está sendo dado para mim aí. Tá bom? Então, vamos lá. Tudo que for relativo ao furo, nós vamos chamar de F. Tudo que for relativo ao furo, nós vamos botar uma letra F. E tudo que for relativo ao onde eu tenho matéria, nós vamos chamar de C, por exemplo. Tá? Vamos chamar de C. Então, aonde vocês olharem e tiver um índice F é relativo ao furo. Onde vocês olharem e tiver um índice C é relativo a onde eu tenho material. Tem matéria. Ah, mas por que não M de matéria? Porque a gente vai usar M para massa e não ficar confundido, tá bom? Então vamos lá. Como é que a gente determina o centro de massa? Tem algumas coisas que eu sei. Repara só o que eu tenho certeza que eu sei. Eu sei aonde está o centro de massa do buraco. Centro de massa do buraco, o centro de massa deste cara aqui,
vai estar no meio do buraco. Concordam comigo? É onde tem a simetria do buraco. Vai estar no meio do buraco. Então, aqui, vamos trocar de cor. Aqui está o centro de massa do buraco. Então, aqui, ó, neste pontinho, vai estar o centro de massa do buraco. E eu sei quanto que é isso. Olha só, se eu chamar aqui no centro da figura mesmo de 0, o centro de massa do buraco, vamos anotar aqui em cima, centro de massa do buraco está na posição menos R. X do centro de massa do buraco, X do centro de massa do buraco está na posição menos R. Ó, R aqui para dentro. Então eu já sei aonde está o centro de massa do buraco. Isso eu já tenho certeza. O centro de massa da figura inteira, se não tivesse buraco, então se não tivesse buraco, a gente vai falar que essa é a figura inteira. O centro de massa da figura I de inteira, tá? Se não tivesse buraco, estaria na posição X do centro de massa da parte inteira. Obviamente que se não tivesse buraco, o centro de massa estaria aqui no meio. É um fato. E aqui no meio, a posição a gente sabe que é 0. Então aqui a gente vai chamar de 0. E eu não sei aonde está o centro de massa. Eu não faço a menor ideia de onde está o centro de massa da parte que tem material agora. De onde tem material. Então vamos lá. X do centro de massa, porque eu sei que está em algum lugar do eixo X, porque ele é o eixo de simetria. De onde tem material, que a gente está chamando de C, é o que eu quero saber. Não faço a menor ideia de onde ele está, e é isso que a gente vai calcular. Poxa, como é que a gente vai calcular? Vamos partir da figura inteira. Vamos pegar e sair deste pressuposto aqui, ó, e vamos ver como é que a gente calcula o centro de massa da figura inteira. Como é que eu calcularia o centro de massa da figura inteira? X do centro de massa da figura inteira, se não tivesse tirado um pedaço ali do disco, é igual a... Vou botar cores agora para a gente poder acompanhar. Vai ser a massa de onde tem buraco. A massa de onde tem buraco. Professor, mas buraco não tem massa. Isso é que é bacana. A gente pode considerar um buraco como um lugar com massa negativa. Tá? Como se ele tivesse uma massa negativa ali. Da mesma densidade de onde tem massa, só que com massa negativa. Eu sei, é abstrato. É, mas funciona. Isso aqui é muito interessante. Vezes o x do centro de massa do buraco. Então, eu vou botar só x, x do centro de massa do buraco. Tá aqui. Mas, já fiz para o buraco, porque o buraco, onde tem buraco, eu sei. Mais quem? Mais a mesma coisa para onde tem massa. Então, vai ficar a massa de onde tem material, MC, vezes aquilo que eu quero saber. O x do centro de massa de onde tem material. Tudo isto dividido como é uma média ponderada, pela massa do buraco. De novo, eu sei que é abstrato, mas eu posso trabalhar assim, como se o buraco fosse munido de massa, mais
a massa de onde existe matéria. Então, tudo que tem B relativo ao buraco, tudo que tem C é relativo a onde tem matéria. E o I é se o disco fosse inteiro sem ter buraco. Se eu tivesse o disco inteirinho. Tá? Olha o que eu sei. Vamos começar a substituir o que eu sei com o número. O centro de massa da placa inteira eu sei, vale 0. O centro de massa da placa inteira é 0, né? Isso aqui vai ser igual a massa do buraco. Vamos deixar MB mesmo. Massa do buraco. Vezes o centro de massa do buraco. O centro de massa do buraco vale menos R. Tá aqui. Mais massa da quantidade de matéria que me sobrou, vezes, não sei, vou chamar de X do centro de massa de onde eu quero calcular, de onde tem massa. Ali. Tudo isto dividido pela massa do buraco mais a massa da matéria restante, MC. É isso que a gente vai fazer. Tá? Repara agora. E agora é simples, mas, por favor, tomem cuidado com essas coisinhas simples. Que eu posso pegar toda essa parte aqui de baixo e passar para o lado de cá multiplicando. Só que na hora que eu passo ela para lá multiplicando, vou multiplicar por 0. Vai dar 0. Então, o que nos sobra aqui? Vamos fazer bem devagarzinho e quem tem que ir para uma página a mais depois. Vai falar que a massa do buraco vezes menos R mais estou copiando a parte de cima da fração, né? Massa de onde tem matéria, que sobrou da matéria, vezes aquilo que eu quero saber, x do centro de massa de onde tem matéria. É isso que eu quero saber. Tá? Vou marcar aqui, só para vocês não perderem nenhum momento de mente, apesar que já está aqui, ó, olha, me segue aqui onde tem essa interrogação, o que eu quero saber. Mas não me custa, por enquanto, marcar para vocês isso. Ó. Eu quero saber isso e eu quero saber isso. Tá? E isso vai ser igual a 0, né? Por quê? Porque eu passei a parte de baixo da fração multiplicando aquele 0 do lado esquerdo. Então, isso vai ser igual a 0. Vamos tentar isolar o que eu quero saber, que é o x do centro de massa. Isolando essa linha de cima, vou fazer só um pouquinho mais rápido, que agora vai ficar aqui x do centro de massa, de onde tem matéria, vai ser igual a MB, massa do buraco, vezes R, dividido por MC. Por MC. Professor, o que você fez aqui? Por que ficou aquele R positivo? Porque eu peguei este termo aqui que eu estou circulando e passei lá para o lado direito da minha equação. Está numa subtração, menos MBR foi para lá, mais MBR. E o MC, que estava do lado de cá numa multiplicação, veio aqui para baixo numa divisão. Então, foi isso que a gente fez aqui. Então, se eu souber qual é a massa do buraco e qual é
a massa de onde tem matéria, estava resolvido. Mas eu não sei. Pois é, eu não sei. Então a gente vai ter que achar um artifício para calcular esse tipo de coisa. De onde que eu vou sair isso? Eu vou aproveitar o fato de que este corpo é homogêneo. Então o que significa esse corpo ser homogêneo? Significa que a densidade deste corpo é constante. Significa que aquela densidade massa sobre volume é constante. CTE, abreviação de constante para os mais desavisados aí, tá? Eu posso escrever essa equação então assim, ó, que a massa de qualquer coisa, não me interessa do que quer que seja, vai ser igual à densidade desta coisa vezes o volume. Tá aqui. E é isso que eu vou aproveitar. O ρ é constante para onde tem buraco ou para onde não tem buraco. Lembra que a gente falou que eu posso tratar o buraco como um lugar de massa negativa, com a mesma densidade do outro material se for homogêneo. Essa consideração é bom vocês saberem. Tá? Então vamos ver a massa do buraco. Como é que ficaria? Ó, M do buraco é igual a densidade do buraco vezes o volume do buraco. Vamos botar VB. Tá aqui. E a mesma coisa para onde tem matéria. Massa de onde tem matéria é igual a densidade de onde tem matéria vezes o volume de onde tem matéria. Poxa, mas aqui na minha expressão eu quero calcular MB dividido por MC. Então vamos dividir aquilo ali, pô, do lado de cá. Vamos passar uma barra de fração aqui, ó, e divido aqui e divido aqui. Na hora que eu faço essa divisão, eu posso simplificar as densidades, já que elas são iguais. Ρ dividido por Ρ dá 1. Então, calcular MB sobre MC é a mesma coisa que calcular VB sobre VC. Professor, não me aliviou, não. Ah, aliviou sim. Tá? Por quê? Porque eu sei calcular volume. Como é que eu calculo o volume de qualquer coisa, gente? É área da base, então é a área do buraco, vezes a altura do buraco, a profundidade desse buraco, dividido pela área de onde tem matéria, vezes a profundidade dessa matéria. Mas eu tirei exatamente, eu furei, fiz um furo na matéria. A altura de onde tem matéria vai ser igual à altura do buraco. Opa, corta aqui. Corta. Professor, mas eu não sei calcular, não tenho o valor de A, B e AC. Mas você sabe calcular A, B e AC. A área do buraco é um círculo, gente. Poxa, a área do círculo você sabe calcular. É πr ao quadrado. O do buraco está aqui. Simples e objetivo. E a área, vamos levar isso aqui um pouco mais para o meio, que eu vou precisar de espaço. Tá? Então a área do buraco é facinho, facinho, facinho. É πr ao quadrado. Está aqui. E a área de onde tem matéria? Poxa, a área de onde tem matéria, pessoal, não é difícil de calcular, não. A área de onde tem matéria é a área do círculo todo. Se eu tivesse ele inteirinho, sem furo nenhum, a área do círculo todo ia ser π vezes 2r, que é o raio daquilo tudo. O raio chama 2r ali, ao quadrado. Então, calculei a área de tudo isso aqui, ó. De tudo, como se não tivesse buraco. Menos a área do buraco. Aí eu vou ter certeza, se eu fizer o todo e descontar desse pedaço aqui, o que me sobrou foi a área de onde tem matéria. Então, menos πr ao quadrado.
Fazendo essa continha aqui é bem facinha, então eu já vou colocar para vocês o resultado, ou vou pelo menos escrever um pouco mais rápido. Vou falar assim, ó, que a massa de B sobre a massa de C, buraco e onde tem matéria, vai ser igual a πr ao quadrado em cima, fazendo aquela continha, πr ao quadrado em cima, dividido, embaixo vai dar 3πr ao quadrado. 3, essa conta é que eu estou fazendo um pouquinho mais rápido aqui, mas vocês podem fazer aí, 3πr ao quadrado. Opa, achamos o valor que eu estava procurando, de MB sobre MC, porque eu posso simplificar o π com o π, o r ao quadrado com o r ao quadrado, então MB sobre MC deu 1 sobre 3. Eu já sei isso aqui, ó. Acabei de calcular isso. MB sobre MC. Então agora eu acho a minha resposta. Olha lá, X do centro de massa, de onde sobrou matéria, vai ser MB sobre MC, 1 sobre 3, vezes R. Então é a 1/3 de R. A 1/3 de R, nós temos o centro de massa. Então vai ser em algum lugar por aqui. Não sei se é nesse ponto, acredito que não, tá? Mas é 1/3 de R. Eu pego este R aqui, divido ele em 3 partes iguais, projeto uma dessas 3 partes para o lado de cá, e este cara vale 1/3 do raio. Ali estará o centro de massa. Então nota que eu usei tudo o que eu falei com vocês até agora. Tudo num pancadão só. Eu falei para vocês que eu tinha que ter uma simetria, eu usei. Eu falei que eu podia considerar um buraco com massa negativa, eu usei. Eu falei que o centro de massa podia ser num lugar onde não tem massa, é o centro de massa do buraco, tá ali. Eu falei para vocês que o centro de massa vai estar mais perto de onde mais tem massa. Eu coloquei aqui a 1/3 de R. Tudo isso aconteceu. Então eu usei todos aqueles conceitos em um único exercício, em um único exemplo. Então, nota o quanto os conceitos são importantes, tá? Falado isso, deixa eu só gastar um tempinho com vocês aqui. Eu sei que o vídeo é super longo, mas é relativo a uma aula inteira, né, presencial. Na verdade, 3 aulas presenciais, a gente tem 3 aulas por semana ali. Então, não tinha como ser tão curto assim. Então, deixa eu conversar com vocês aqui só uma coisinha muito importante. Gente, o que a gente está fazendo aqui é o que está sendo dado no livro texto do Halliday, porque é aquilo que a gente vê presencialmente, tá? A questão é a seguinte, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais, ver isso por alguma necessidade que vocês tenham, ou porque eu quero, eu tenho vontade, ou por necessidade, porque eu preciso, ou porque eu quero, tá? Se eu quiser aprofundar nesse assunto, eu sugiro não ficar só no Halliday. Eu sugiro, por exemplo, pega o livro-texto do Moisés Rosenzweig, Física Básica, volume 1, e lá isso vai estar um pouco mais aprofundado a matemática da coisa, tá? Então, só esse comentário. Vamos agora para uma próxima página aqui agora, para a gente terminar este longo vídeo aqui, essa aula da semana aqui. É o seguinte, nós vamos agora escrever a segunda lei de Newton. Que a gente já escreveu essa segunda lei de Newton várias vezes, de várias formas diferentes, mas nós vamos escrever essa segunda lei de Newton para um sistema de partículas agora. Tá? Então isso vamos fazer lá na próxima página para a gente terminar esse vídeo. Como é que a gente vai deduzir? Que eu vou deduzir para vocês aqui nessa página aqui agora a segunda lei de Newton para um sistema de partículas. Como é que a gente vai deduzir isso? Vamos partir do seguinte fato. Já que a gente está estudando o centro de massa, vamos partir do seguinte fato. Que a posição do centro de massa, já que eu estou falando de sistema de partícula, eu vou ter um centro de massa. Obviamente, num sistema de partícula, eu tenho um centro de massa. A posição do centro de massa é igual a 1 sobre m. Eu estou escrevendo aquela equação que a gente mostrou de onde que veio para a posição do centro de massa em 3 dimensões, tá bom? Então está aqui. Vai ficar 1 sobre m vezes a somatória, e eu vou
omitir de onde até onde, de propósito, só para não ficar carregando, não ficar pesado aqui a anotação, de MI, RI. Tá? Então, desta equação, nós vamos abrir ela. Como é que fica a posição do centro de massa aqui? Olha aqui que eu vou fazer. Eu vou pegar este M que está dividindo e vou passar para o lado de cá, multiplicando na linha de baixo. Então, vai ficar assim, que M vezes a posição do centro de massa é igual a esta somatória. Somatória de MI, RI. Mas eu vou abrir essa somatória. Essa somatória é M1, R1, mais M2, R2, mais M3, R3, M4, R4, M5, R5, Mn, a enésima partícula que eu estiver contando, posição do centro de massa da enésima partícula. Então, nota que tudo que eu fiz foi passar o M que estava dividindo de um lado para o outro, multiplicando, e abrir a somatória. Tudo bem? Então, eu reescrevi esta equação aqui, tirada da equação de cima, que a gente já viu de onde que veio. Então, eu só expandi aquela equação de cima lá. Mas a segunda lei de Newton, o que a segunda lei de Newton falava? Vamos botar fraquinha aqui. Ó. A segunda lei de Newton falava para mim que força é igual a massa vezes a aceleração. Na equação de baixo tem massa, mas não tem aceleração. Não tem aceleração, mas é exatamente essa a nossa brincadeira aqui agora. Eu vou pegar esta equação e vou derivar toda ela, Eu vou pegar esta equação e vou derivar toda ela em função do tempo. Vou fazer um DDT. Derivo ela em função do tempo. Na hora que eu fizer isso, a gente vai obter o quê? Vamos fazer devagar. Massa vezes dt da posição do centro de massa. Vai ficar igual a M1, estou considerando as massas constantes, dt da posição 1, mais massa 2, mesma coisa, dt da posição 2, mais, vou fazer isso até chegar na enésima partícula. M da enésima partícula, dt. Gente, demora assim a aula, porque eu faço pedacinho por pedacinho, hein? Então, vamos lá, sem preguiça. ddt da posição do centro de massa da última partícula. Poxa, mas eu estou fazendo um d posição em função do tempo. Derivada da posição em função do tempo, isso aqui, para qualquer um que seja, tá? Derivada da posição em função do tempo é velocidade. Então, isso é certeza que é velocidade. Então a gente pode escrever essa equação de cima no formato que ela é, né? Massa vezes a velocidade do centro de massa. Massa vezes a velocidade do centro de massa é igual a massa da primeira partícula vezes a velocidade da primeira partícula. Mais massa da segunda partícula vezes a velocidade da segunda partícula. Mas, para todas as partículas, isso irá ocorrer até a enésima partícula, mn, vn. Professor, ainda não chegou na aceleração. Adivinha o que a gente vai fazer então, né? Nós vamos derivar de novo. Porque eu sei que a derivada da velocidade
é a aceleração, que é onde eu quero chegar. Então, d dt para toda esta equação. Mas, por favor, eu vou deixar grifado aqui para vocês, por gentileza, esta equação. Destaquem ela aí para vocês, porque ela vai ser muito importante ainda neste capítulo, tá? Esta equação, alaranjadinha aqui, grifada em laranja, ela é muito importante para o restante do capítulo depois. Mas para o que eu quero aqui agora, eu vou derivar essa equação em função do tempo. Massa é constante, a gente está considerando massa constante, vou fazer o ddt, fazendo as entrelinhas aqui, já que a gente está gastando tempo, de V do centro de massa igual a massa da primeira, ddt da primeira, dt da velocidade da primeira partícula, mais a mesma coisa para a segunda partícula, massa da segunda, ddt da velocidade da segunda partícula, e faço isso para todas. Para a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, até a mn, derivada em função do tempo, da velocidade da enésima partícula. De novo, tem uma coisa que é que a gente já sabe. E se não souber, aí a gente tem que voltar lá na base. Porque eu sei o que é a derivada em função do tempo da velocidade. Isso é a aceleração. Isto é a aceleração. Então vai aparecer aqui, ó, que massa vezes a aceleração do centro de massa, massa vezes a aceleração do centro de massa, é igual a massa da primeira vezes a aceleração da primeira, mais massa da segunda vezes a aceleração da segunda. Mas vou fazer para todas as partículas que eu tiver no meu sistema, massa da última, da enésima, vezes a aceleração da enésima. Olha isso aqui. Vamos lá, vamos fazer mais duas linhazinhas aqui mesmo nessa página. Olha isso aqui. Massa total vezes a aceleração do centro de massa. Massa total vezes a aceleração do centro de massa é massa da 1 vezes a aceleração da 1. O que é isso? Força que está agindo sobre a primeira partícula. Mais massa vezes a aceleração da segunda. É a força que está agindo sobre a segunda partícula. Mas, vou fazer isso para todas, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, até a enésima, que vai ser a força que está agindo sobre a enésima partícula. Gente, isso aqui é a soma vetorial. Olha aqui, está certinho, já está até escrito em vetores. Só lembra que é vetor, se tiver que usar, tem que fazer decomposição, tudo bonitinho. Mas é a soma vetorial. Se eu estou somando forças do lado direito, a resposta do lado esquerdo é força. Se eu somei todas as forças, eu achei a força resultante. Então, isso aqui significa para mim, ó, que a força resultante, segundo a lei de Newton, força resultante é igual a massa de todas as partículas vezes a aceleração de quem? Do centro de massa. Por isso que é interessante eu achar a posição do centro de massa. Porque eu não preciso olhar para cada partícula que constitui o sistema. Eu posso olhar apenas para o centro de massa, mesmo que ele esteja onde não tem massa. Então, esta é a segunda lei de Newton para um sistema de partículas. Se eu tiver muitas partículas, facilita eu calcular a aceleração do centro de massa, em vez de olhar partícula por partícula. Tá?
Então, essa foi a nossa segunda lei de Newton. E, finalmente, a gente encerra esse primeiro vídeo da série de 4 vídeos que nós vamos falar sobre centro de massa e momento linear. A gente se vê no nosso segundo vídeo, que vai ser mais curto do que esse.